Naqueles dias, quando a terra de Israel estava sob o domínio e as leis do grande imperador romano, impostos eram pagos ao imperador. E esses impostos eram coletados pelos publicanos. E as pessoas de Israel odiavam os publicanos porque eles eram desleais a seu próprio povo. Além dos impostos serem pesados e injustos, a maioria dos coletores era desonesta e os homens ricos que visavam apenas expandirem suas riquezas. Impostos deveriam ser pagos das importações e exportações, e em tudo que fosse comprado ou vendido. Haviam grandes barreiras. As taxas eram impostas sobre transportes, carregamentos de animais, embarcações, alimentos e tudo mais que pudesse se imaginar. Ninguém conseguia deixar de pagar esses impostos ao imperador romano. Ou não pagaram diretamente seus impostos aos coletores publicanos. E houve um tempo na cidade quando Mateus Levi não era diferente dos outros publicanos. Ele também era desprezado pelo povo. Mas um dia, a cidade foi repentinamente apanhada por uma grande euforia. As novidades que chegavam era de que o grande profeta da Galileia havia retornado e agora estava entre eles. Já ouviu as novidades? Não, os romanos aumentaram os impostos de novo? Não, esta é bem melhor. É que Jesus de Nazaré está aqui. Jesus de Nazaré? Tenho ouvido muito sobre ele. Vou com você. Não está fechando um pouco cedo hoje? Por hoje, sim. Só por hoje. Mas por que hoje? Ele está de volta. Quero ouvir suas pregações. Você fala por enigmas. Quem está de volta? O grande profeta. O mestre. Talvez seja mesmo o Messias. Quer dizer Jesus de Nazaré? É, isso mesmo. Tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Acho que vou verificar por mim mesmo. Vamos depressa. Mateus Levi havia ouvido muito a respeito de Jesus também. Foi-lhe mesmo em Capernaum que o grande mestre já havia curado o filho de um nobre, retirado o demônio de um pescador na sinagoga e curado a sogra de Simão, o pescador. E estas histórias haviam causado muita impressão em todo o povo de Capernaum. E Mateus Levi não era exceção. O desejo de ver Jesus foi mais forte e levou Mateus Levi a deixar o seu posto de coleta para ir ouvir o grande mestre. Temos boas novas. Eu ouvi, ele está de volta. O mestre, tem certeza? Eu ouvi com meus próprios olhos. Temos que levar nosso irmão até ele. Sim, sim, entrem. Jesus de Nazaré está de volta. Vamos levá-lo até ele. Você ficará bom. Eu sei que ficará. Eu sei que ele pode. Se ao menos eu pudesse vê-lo. Devemos ir logo. Tem uma multidão muito grande. Muitas pessoas haviam ido até a cidade para ouvir e ver Jesus. Mesmo da Judéia e Jerusalém eles vieram, incluindo alguns escribas e fariseus que esperavam lucrar algumas evidências contra Jesus. Veja que multidão. Jamais conseguiremos. Mas nós precisamos. Como? Não chegaremos nem mesmo perto da porta. Eu tenho uma ideia. Eu sei como podemos chegar até ele. Venha, eu lhe mostro. Jesus estava pregando a palavra de Deus àqueles que tinham vindo para escutá-lo. Não havia dúvidas do porquê aquelas pessoas tinham vindo para ouvir Jesus. Os sentimentos deles estavam refletidos em seus rostos. Sua fama havia viajado rapidamente por todo Israel. Ele havia curado muitos e alguns acreditavam que ele era o prometido Messias. Outros maravilhados com seus ensinamentos diferentes dos escribas e fariseus. As regras religiosas de Israel não foram as únicas que fizeram a fama de Jesus. Mas eles também o condenaram, porque ele publicamente censurou a sua religião formal e seus trabalhos frios. E ele pregou ao povo que reconhecessem Deus como um Pai amado, o qual perdoa todos os pecados. Visto que aqueles religiosos que faziam as leis estavam completamente mal informados sobre os mandamentos de Deus e não consideravam a eles mesmos pecadores, eles aclamavam que Jesus pregava insultos contra o Deus deles. Foi então que eles pararam de chamá-lo de profeta.
Tenha fé, meu filho, e seus pecados serão perdoados. Por que este homem disse isso? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados senão o próprio Deus? O que achas do demônio em seu coração? Para o qual seria mais fácil dizer: seus pecados serão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda. Mas para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra e perdoa os pecados, eu digo a ti: levanta-te. Sai de tua cama e vai para a tua casa. Está se mexendo? Olha, ele ressuscitou. A multidão estava estarrecida. Nunca ninguém havia visto algo como aquilo. Aquilo era um milagre. Aquele nazareno tinha que ser mesmo o Filho de Deus. Ele tinha que ser o Messias. Sim, havia grande alegria no rosto daquele paralisado homem. Outra vez Jesus havia mostrado que ele tinha vindo não só para curar as doenças, mas para trazer o conforto a todos aqueles que estavam na dor por causa de seus pecados. Ele havia dito e provado que aqueles que sofrem com a dor de seus pecados podem obter a graça e o perdão de Deus. Mas será que Jesus estava oferecendo a salvação a todos? Ao homem paralisado, Jesus havia dito: filho, teus pecados serão perdoados. Ele não havia feito nenhuma pergunta. Ele parecia saber o que aquele homem tinha em seu coração. Mas poderia Jesus olhar com desprezo aos publicanos como Mateus Levi? Alguém cuja ocupação havia trazido a desgraça a si e à própria família. E depois disso, Jesus saiu e viu aquele coletor de impostos chamado Mateus Levi, sentado em sua mesa de coleta. Siga-me. Este foi o momento mais importante na vida de Mateus. Quando Jesus olhou com amor para Mateus, seu espírito ficou tão feliz que ele obedeceu ao comando do mestre e uniu-se aos outros discípulos. Mas, Levi, eu não posso entender tudo isso. Primeiro você deixa seu emprego para seguir aquele rabino de Nazaré. E agora você nos convida para jantar com ele? Você não deve questionar o nosso anfitrião. Além do que, ele era um importante coletor de impostos. Levi, talvez o seu novo mestre possa nos proteger do ódio do povo. E dos fariseus também. Jesus pode nos salvar dos pecados. Eu não tenho pecados, exceto meu dinheiro. Meu caro Levi, você acha realmente que esse mestre virá até aqui e comerá conosco? Eu duvido. Além do mais, quem poderia querer ver os publicanos, exceto outro publicano? Ele virá. Ele pode ser. Mas estou certo de que seus seguidores jamais virão. É claro que não virão. Nós não temos recolhido impostos de todos eles? É isso mesmo? E você acha que eles vão gostar disso? O mestre perdoou os meus pecados. Eu os sigo com os outros e eles também o seguem como eu. Eles também estarão aqui. Minha esperança é que quando puderem vê-lo e ouvi-lo, vocês também o aceitem. Levi, nós aceitamos sua hospitalidade, mas não nos faça aceitar suas ideias. Se o seu mestre vir e comer conosco,
Nós ficaremos muito honrados com a sua presença. Mas como coletores de impostos, nós nos reservamos o direito, Levi, de termos nossas próprias opiniões como aos impostos. Eu sei que irão gostar da sua companhia e das graciosas palavras que saem de seus lábios. Ah, aqui está ele. Bem-vindo, mestre, bem-vindo. Nós o estávamos esperando. Jesus. E então Jesus foi bem-vindo à casa de Mateus Levi, o coletor de impostos. Agora mais um seguidor do Salvador. Exceto por Jesus e seus discípulos, os outros convidados naquela noite eram todos publicanos e pecadores. O povo muito desprezava não só os publicanos, mas também os fariseus e os escribas. E quando os fariseus viram Jesus e seus seguidores em tal companhia, eles ficaram abismados. Por que o seu mestre come com os coletores de impostos e pecadores? Aqueles que estão bem não precisam de médico, mas aqueles que estão doentes. Eu venho não para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Vão e pensem no que isso significa. Eu desejo a piedade e não o sacrifício. Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus comem, mas os seus discípulos não comem? Podem os convidados de um casamento comerem no meio da cerimônia? Enquanto a cerimônia não acabar, eles não podem comer. Mas os dias virão quando a cerimônia chegar ao fim. E naqueles dias eles poderão comer. Nenhuma gota em um pedaço de um novo tecido se sobrepõe a um velho tecido. E se isso acontecer, ele cortará um novo pedaço e colocará sobre o velho tecido. Senão ele cortará um novo e o pedaço do velho não mais encontrará o novo. Nenhum vinho novo posto de um vinho velho descansa. E se isso acontecer, a casca estoura e o vinho é jogado. E o vinho é destruído. Mas os corações daqueles escribas e fariseus haviam se tornado duros e frios, como a casca do vinho que Jesus havia mencionado. Completamente desapontados, eles se retiraram, para esperar por uma outra chance para pegar o Salvador em armadilhas. Mas Jesus sabia que a verdade que ele pregava triunfava sempre diante dos inimigos. E para Mateus, ele havia encontrado a nova paz. Seus pecados haviam sido perdoados. Seu coração e sua vida haviam se modificado. De agora em diante, Mateus Levi, o desprezado coletor de impostos, era simplesmente Mateus, o discípulo de Jesus Cristo.